Bem, agora estamos no YouTube para que a gente possa compartilhar a mensagem da Palavra de Deus em nosso culto. E como eu estava falando com os irmãos, nós vamos encerrar hoje essa série que abençoou tanto a nossa vida, a minha vida pessoalmente, que é uma das coisas que eu aprendi logo no curso de homilética que eu fiz no seminário. O meu professor, que hoje está na glória, que é o pastor Gerry, que missionário no Brasil, tinha uma técnica que ele ensinou aos seus alunos, mas a primeira coisa que ele ensinava aos seus alunos é a seguinte: se a mensagem não falar ao seu coração primeiro, não há técnica nenhuma que resolva. A mensagem do Evangelho tem que falar primeiro ao coração do pregador. E como essas mensagens falaram ao meu coração e como falou comigo nesta semana a mensagem que vamos compartilhar hoje. Deus cuida de mim é o nome da série. Não estamos sozinhos. E é exatamente essa a nossa ênfase. A luta que você passa, o esforço que você faz, tudo aquilo que você vive, embora pareça até que você esteja sozinho no que está passando, Deus nunca nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que todo mundo te decepcione, mesmo que todo mundo te abandone, Deus nunca nos abandona. Ele nunca deixa de trabalhar por nós. Tem alguém lutando por você, viu? Tem alguém trabalhando pela sua vida. Tem alguém que já está correndo atrás desse emprego que você precisa. Tem alguém que está cuidando da sua saúde. Tem alguém que está cuidando dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, das bisnetas, não é? Tem alguém fazendo isso. E esse alguém é nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, aquele que nos criou e que criou todas as coisas e que está trabalhando pelo bem de todos nós, pelo nosso futuro neste momento. Ele não nos abandona. Graças a Deus, né? Eu glorifico a Deus por isso. Eu espero que a gente também glorifique ao Senhor aqui. Se aqui fosse uma igreja daquela assim do reteté, eu estaria ouvindo vários gritos de glória a Deus, não estaria? Estaria animado aqui o negócio, né? A mensagem que encerra essa série é uma das frases da poesia que é Eu amo a tua casa. O poeta Kleber Lucas, pastor, ele declara isso. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu não estou sozinho. E como eu amo a casa de Deus, eu amo a tua casa. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E para a gente pensar sobre isso, eu escolhi o Salmo de número 84. Eu vou ler apenas o primeiro versículo e você depois poderá acompanhar na sua Bíblia, no seu texto aí bíblico, né? O restante dos Salmos. São poucos versículos e se você não lê aqui agora, pode ler em casa e a gente vai meditar sobre. Aqui na tela vão estar os versículos que nós vamos refletir sobre eles. Vamos tentar fazer essa leitura inicial. O verso primeiro diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são. É a palavra do Jorge Camargo, que ele fez exatamente a música com essa letra. A música de boa memória que a gente tem, não é? De bons momentos da música evangélica brasileira, que trouxe muito crescimento espiritual para muita gente. Acho que a minha geração toda foi educada, formada nessa época. Da Késia nem tanto, né? Já é outra geração, né? Já é outro ritmo, outra poesia. Mas a minha geração, década de 80, eram essas canções que a garotada gostava de cantar. E era assim mesmo, como a gente viu o vídeo aqui, não é? Voz e violão, acústico mesmo, adorando ao nosso Deus, com a nossa simplicidade, com aquilo que é próprio da nossa arte, do nosso talento, colocar tudo para a glória de Deus.
Bom, gente, vamos então pensar sobre isso. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Tem uma expressão que eu gostaria que vocês pensassem para a gente meditar sobre essa ideia de que o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus está, o lugar onde nós encontramos Deus, é um lugar precioso para nós. Por quê? Porque ele indica para nós que nós podemos ser acolhidos e temos proteção. No lugar que Deus habita, Deus sempre nos recebe, Deus sempre nos acolhe, Deus sempre nos ajuda, Deus sempre ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso chamado, da gente convidá-lo para poder Ele tomar parte da nossa vida. Quando a gente diz, eu quero entrar na tua história, Senhor, eu quero fazer parte dessa tua história, Ele já tem o sim para nós. Todas as vezes que a gente procura Deus, Deus já está de braços abertos. Todas as vezes que a gente vai à casa dele, Deus já está preparando um banquete para nós. Ele já tem um banquete preparado para nós. Ele já preparou o nosso lugar para a gente ser acolhido e cuidado por ele. E aqui a gente precisa pensar do que o salmista está falando quando ele chama desse tabernáculo. O que é o tabernáculo? O que é esse lugar que é usado para a adoração? O Antigo Testamento tinha duas palavras que acompanharam a espiritualidade do povo de Deus. A primeira delas foi o tabernáculo, que foi a primeira forma do templo. O templo é a segunda palavra. E tanto o tabernáculo quanto o templo tinham uma função específica na espiritualidade da fé do Antigo Testamento, do povo hebreu. Porque o povo, ele sabia que aquele lugar onde estava ali a armada, que era o tabernáculo era uma tenda que era armada. Aliás, quando a gente fez o estudo no livro da carta no livro de Êxodo, a gente viu como é que era a estrutura do tabernáculo, de várias coberturas, era um lugar realmente aconchegante, um lugar de acolhida mesmo, um lugar onde tivesse calor ou tivesse frio, ali dentro estava sempre mantida a temperatura. E era feito de uma maneira que o povo que estava peregrino no deserto podia armar e desarmar aquela tenda, que era enorme, onde eles estivessem. Eles paravam para poder descansar, fazer as suas refeições, e aí na mesma hora eles montavam o tabernáculo, e quando se levantavam para poder ir embora, eles desmontavam o tabernáculo de tal maneira que pudesse ser armado de novo. E assim foi durante toda a peregrinação do deserto. Durante muitos anos, esse tabernáculo ficou estabelecido como o lugar da adoração, onde o povo sabia que ali estava o símbolo, a representação do cuidado de Deus com o seu povo. Enquanto aquele tabernáculo estava armado, eles sabiam que Deus estava acolhendo e cuidando do seu povo. O lugar, e esse tabernáculo, ele tinha esse nome porque significava o lugar da habitação de Deus. A palavra tabernáculo em hebraico quer dizer exatamente isso, morada, moradia, casa. É o lugar onde Deus mora. Era assim que o povo entendia. E esse lugar da habitação de Deus era sempre um convite à santidade, um convite ao temor de Deus, um convite à alegria de ser participante do seu povo, de ser tratado como filho e filha de Deus. Que coisa linda, não é? Era o que deveria lembrar os espaços da adoração. Os templos, hoje, deveria sempre lembrar para nós que Deus cuida da gente, que Deus nos ama, que é um privilégio enorme a gente ser cuidado por Deus. O salmista, ele chegava a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que palavra bonita, não é? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra
então utilizada em hebraico é Mishkan. Eu não sou um especialista em hebraico, eu estudei grego na minha vida. Sim, eu estudei grego. Não se assustem, mas eu sou uma pessoa normal. Mas eu gosto das línguas originais da palavra de Deus porque ela nos ajuda a entender um pouco a profundidade do texto. E quando a gente pega essa palavra que no hebraico seria traduzida para tabernáculo ou moradia, a gente consegue entender o que é que Deus estava querendo falar da Bíblia para nós. É interessante que nesse Salmo 84 que lemos, a palavra tabernáculo está no plural, como está na língua portuguesa. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Embora houvesse para o povo hebreu apenas um tabernáculo, apenas um templo, a palavra aparece ali como no plural. Como se houvessem muitos lugares de adoração, outros tabernáculos, outros espaços de adoração. E era assim que o povo de Deus entendia. Não temos o templo? Não tem problema. Onde a gente estiver, a gente inventa uma forma de se encontrar com Deus. A gente abre um espaço para Deus. A gente vai encontrar um lugar onde Deus pode se reunir conosco, ou a gente se reunir com Deus, ou a gente se encontrar com Deus. Que era essa ideia, a ideia da pluralidade de possibilidades em que a gente pode encontrar Deus, ou a pluralidade de possibilidades de moradas de Deus entre nós. A Bíblia fala de muitas moradas de Deus. Ela fala, inclusive, que nós somos uma morada de Deus, onde Deus pode habitar. Deus pode habitar em nós, porque Ele escolheu cada um de nós para ser o lugar da sua habitação. Só que nesse salmo, o salmista está se referindo especificamente a um lugar na Palestina, que era o Monte Sião, que fica na atual região de Jerusalém. Jerusalém tem dois montes importantes. Primeiro é o Monte Moriá, onde estava edificado o Templo de Salomão. E o segundo é o Monte Sião. No Monte Sião foi edificado ali uma fortaleza, onde moravam, onde habitavam os antigos moradores da região ali, da cidade de Salém. Então, o Monte Sião, nessa região, habitava ali um povo chamado Jebuseu. Os jebuseus se fortaleceram e construíram no alto desse Monte Sião uma fortaleza que era intransponível. E Davi foi o rei que Deus usou para poder conquistar esse monte, para poder invadir essa fortaleza e finalmente conquistar aquela terra para que completasse a ocupação da terra prometida, naquela época, no tempo de Davi. E aí, para que ele pudesse chegar lá, houve um grande esforço. E esse esforço foi, então, premiado com a vitória do rei Davi na conquista do Monte Sião. Esse salmo, ele foi escrito mais ou menos no século V ao século VI. Todas as vezes que um hebreu olhava para o Monte de Sião, ele tinha a sensação de estar na casa dele, de estar presente em algum lugar familiar. Se sentia seguro, porque o Monte Sião era símbolo do cuidado de Deus para com o povo hebreu. Só que quando esse salmo foi escrito, já tinha passado toda essa história. Já estava ali, talvez, num período de cativeiro babilônico, ou a proximidade da chegada do cativeiro babilônico. E o poeta que escreveu esse salmo, ele tinha a sensação de saudade de poder olhar de novo para o Monte Sião, esse lugar da segurança que dava para ele, porque Sião também era um nome representativo da morada de Deus,
os hebreus acreditavam que Deus habitava no Monte Sião. Esse salmo, então, é um cântico de saudade, é um cântico de amor à casa de Deus, cuja autoria tem sido atribuída a uma família, a chamada família de Corá ou Coré. A família de Corá era uma família curiosa, porque os descendentes dessa família, desde a época lá do Êxodo, trabalhavam especificamente, eles se preparavam para trabalhar na portaria do templo, ou do tabernáculo. Eles então recebiam as pessoas que vinham adorar com cânticos, eram uma espécie de recepcionistas do tabernáculo de Deus. E eles tinham as suas músicas, eles tinham os seus trabalhos para poder servirem como porteiros do templo. Olha que importância tão grande é isso. Às vezes não dá importância ao trabalho de portaria, mas a família de Corá era vocacionada exatamente para isso, para receber as pessoas à porta e dar a eles um ambiente de acolhida, de segurança, de alegria, de se sentirem pertencentes àquele espaço da adoração de Deus. Você vai encontrar essa história na Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 26, que eram eles, essa família que passava geração por geração e eles continuavam trabalhando nessa vocação que era própria daquela família de levitas. Eles serviam como guardiães da casa de Deus. Esse salmo foi escrito, então, num tempo de exílio, provavelmente, num tempo de afastamento, de distanciamento, em que eles se sentiam abandonados, destituídos daquilo que eles tinham como mais precioso, que era o espaço da adoração. E esse salmo, ele está dentro de um espaço do livro de Salmos, que começa uma série de cânticos, do Salmo 84 até mais ou menos o Salmo 90, você vai encontrar vários cânticos de encorajamento para esse tempo de abandono, para esse tempo de exclusão, para esse tempo de se sentir fragilizado, quando o povo estava se sentindo fragilizado. E esse é o primeiro desses cânticos, que é um chamado, um convite a se sentir acolhido por Deus, mesmo estando distantes, mesmo estando sozinhos. Não esqueçam, Deus nos acolhe, Deus nos ama. Essa palavra tem muito a ver com o que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer essa mensagem de acolhimento, de nós nos sentirmos pertencentes a esse reino maravilhoso que o Senhor veio instaurar entre nós, para que a gente pudesse, então, ser membros de uma família, membros de uma comunidade, membros de um conjunto maior, que é o povo de Deus, de pessoas que são cuidadas e amadas pelo Senhor. Nós somos parte desse povo. Nós pertencemos a essa grande realidade, essa grande comunhão que é o povo de Deus. Jesus procurou resgatar, inclusive no seu ministério, esse sentido daquele templo, naquela época, quando ele estava lá. Por isso que ele expulsou os vendilhões do templo. E quando os expulsou, ele disse que a casa dele, que o templo era a casa de oração. Era um espaço da gente se encontrar com o Senhor, de abrir o coração para Deus, porque esse é o sentido da oração. A oração não é você fazer uma reza, uma comunicação unilateral com Deus, mas é abrir o coração para Deus, deixar que Deus possa entrar no seu interior e poder não ouvir a tua voz somente, mas ouvir a tua alma, ouvir o teu gemido, ouvir o teu sentimento mais profundo, aquele que até mesmo você desconhece. Isso é a oração, é você se abrir com o Senhor. E Jesus diz, a casa do Senhor é casa de oração. O lugar da habitação de Deus é lugar para a gente abrir o coração diante do Senhor. Por isso, ele então vai dizer que ele tinha um zelo pela casa de Deus, quando os discípulos disseram isso. Os discípulos, vendo como Jesus cuidava dessa relação da sociedade, dos seus discípulos com o templo, ele dizia que
o zelo da casa do Senhor afetava a vida de Jesus, incomodava Jesus, a maneira como eles cuidavam da casa de Deus. Salmo 69, 9, por exemplo, fala muito sobre isso. O zelo pela tua casa me consome, diz a palavra de Deus. O Salmo 84, então, ele traz algumas dessas recordações, algumas dessas razões pelas quais nós podemos amar esse espaço de adoração e de busca do Senhor. Esse lugar onde Deus age, esse lugar onde a gente sabe que onde Deus está. Não é assim com as pessoas que nós amamos? Quando eu sinto saudade de alguém, eu sei onde ela mora e eu vou até a casa dela. Uma vez um missionário saiu comigo para evangelizar e nós fomos na casa de uma amiga que disse uma coisa muito interessante que deixou o missionário também um pouco abalado com o que ela disse. Ela disse assim: olha, eu gosto muito da fé que vocês têm, crentes, mas eu não entendo por que vocês vão tanto à igreja. Por que todo domingo vocês têm que ir à igreja? Por que é obrigado a ir à igreja? Aí o missionário ficou assim: eu também não gosto muito disso não. Mas eu penso o seguinte: eu trato a igreja como a minha família. São os meus irmãos, minhas irmãs que estão ali. E na minha família pessoal, quando eu tenho saudade dos meus irmãos, eu vou até a casa deles. E aí eu os encontro. Passo um momento agradável com eles. Depois volto para minha casa. Assim também é a igreja. Eu passo a semana inteira longe dos meus irmãos e irmãs. E quando chega aquele dia que eu estou sentindo saudade, chega o domingo. E eu sei que eles estão lá. É o caso da casa de Deus. É você sentir falta de Deus. E você sabe onde Deus está. E você precisa procurá-lo onde Deus age, onde Deus atua, onde Ele fala, onde Ele nos acolhe. Então eu queria aproveitar este salmo, nesse momento, para a gente poder pensar em 4 razões para que a gente possa amar esse espaço, que é o espaço do encontro, que é o espaço onde nós encontramos Deus, o lugar da habitação de Deus. O Salmo 84, então, traz essas 4 razões para que nós possamos amar esse espaço da habitação de Deus. Quer você entenda como templo, quer você entenda como sala, casa, tantos espaços que nós já tivemos na nossa igreja, né? Para a gente poder se reunir. A gente amar esse lugar. A primeira razão para a gente amar esse lugar é porque ele é um lugar de adoração. É um lugar da gente declarar para o Senhor o quanto o adoramos. Você não vai encontrar nenhum outro espaço, um conjunto de ações que nos leva a adorar o Senhor. É a gente preparando o cântico, é a gente preparando o lanche depois da celebração. Todos esses momentos de comunhão, nos induzem à adoração. A dizer como é bom a gente estar juntos e juntas no lugar onde Deus habita. O salmista, ele declara que o lugar da habitação de Deus é um lugar amável. Eu lendo um comentário sobre esse verso, ele chama a atenção para esse fato. Olha que o salmista está dizendo que é um lugar amável. Ele não diz que é um lugar agradável. Ele não diz isso. É um lugar bonito. É um lugar perfeito. Ele não diz isso. Ele somente que é amável. Quando ele fala que é amável, significa que é alguma coisa que mexe com as minhas emoções, mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas ansiedades, com as dores da nossa alma, que a gente se sente tocado,
pelas coisas que acontecem ali. O salmista usa uma expressão para dizer que no lugar da habitação de Deus existe alguma coisa que inspira amor, e não algo que satisfaz a gente, que eu me sinto tocado, satisfeito. Ah, como me faz bem. Nem sempre faz bem, mas me inspira a amar. Olha, eu já muitas vezes vi a igreja contrariado. Lembro-me de um pastor que ele estava dizendo a experiência dele, que ele tinha que ir para a igreja de manhã, cedo, né? Às vezes era frio, né? Onde eu morava. E o pastor disse para a esposa: hoje eu não estou com vontade de ir à igreja. Aí disse: mas você tem que ir. Ah, não, hoje eu vou ficar em casa, vou dormir mais um pouquinho. E seus filhos, o que vão dizer de você? Olha o testemunho que você vai dar para os seus filhos. Aí diz: não, mas os filhos vão entender, uma vez ou outra não vai fazer. E os seus vizinhos, o que vão dizer? Ali, o camarada está em casa. Você vai dar mau exemplo para os seus vizinhos. Aí a mulher foi apresentando várias justificativas. Até que ela chegou, o marido, o pastor, chegou assim: me dá apenas uma razão que eu não conteste. Aí ela disse: você é o pastor da igreja. Tem que ir, né? Porque é isso. Nem sempre é agradável. Nem sempre é o lugar onde a gente gostaria de estar. Mas é o lugar onde a gente ama, porque sabe que vai mexer com a gente por dentro. O salmista, ele diz: a minha alma anela, anseia e até desfalece. Eu me enfraqueço, eu abandono tudo, porque é lá que eu sei que Deus vai tocar na minha vida. Deus vai ouvir meu clamor. Deus vai atender a minha oração. Deus vai me ouvir, Ele vai estar ali. Eu vou estar face a face com Deus. Eu vou ter um encontro com Deus. Salmo 84, 2 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Nem sempre me agrada. O lugar de sentar não é um lugar muito confortável. Muitas vezes o som atrapalha, a iluminação não é boa, a palavra do pregador, então, às vezes é chata, né? Mas é ali onde Deus desperta o meu amor. É ali onde Deus fala comigo. É ali onde eu me sinto pertencente ao reino dele. A segunda razão é a seguinte: a casa do Senhor é uma casa comum, uma casa para todos. A segunda razão pela qual devemos amar o lugar da habitação de Deus é o fato de que ela é um lugar para todos e todas. Ela é a casa comum. O salmista contempla todos aqueles que buscam o lugar da habitação de Deus. E ele fala de seres que habitavam ali, que ele achava que nunca deveriam estar ali, que o lugar da habitação de Deus não foi feito para eles, foi feito para a gente, para mim, para vocês, não para pardais. O que pardal está fazendo ali? Mas até os pardais. Pardal é uma ave tão comum, não é? Uma ave tão pouco prestigiada. Ele podia falar das andorinhas, como ele fala, que acolhe ali, por colibris, por aves mais robustas, mas ele fala do pequeno pardal. Até o pardal encontrou casa. E a andorinha fez a casinha dela para cuidar dos seus filhos também ali. O salmista contempla aqueles que buscam a casa de Deus, porque sabem que ali vai encontrar segurança. Um ambiente seguro para poder cuidar das suas vidas, das suas famílias. Ele menciona pardais que frequentam aquele espaço, andorinhas, porque ali é o lugar que dá segurança a elas. O lugar da habitação de Deus, então, é todo aquele espaço onde toda a criação
todas as pessoas, todo mundo pode se sentir seguro, onde oprimidos podem se sentir amparados, onde excluídos podem se sentir acolhidos. O salmista, quando diz, até o pardal achou um lar. Se ele achou, por que as pessoas não podem achar? O que falta? A andorinha encontrou um ninho para si. Se ela pode fazer isso, por que tantas outras pessoas não podem? Para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. A terceira razão é porque a casa, o lugar da habitação de Deus, é sempre um lugar de encontro. Primeiramente, encontro com Deus. E você vai encontrar na casa de Deus pessoas que precisam desse Deus. Você não vai encontrar pessoas perfeitas. Não espere encontrar na casa de Deus pessoas que não precisam de Deus. Todos os que estão ali precisam de Deus. Todos nós que estamos aqui porque precisamos de Deus. Não porque somos bons, não porque somos melhores, não porque somos perfeitos, mas porque precisamos de Deus. Todos aqueles que buscam a Deus são como que peregrinos que estão vagueando por aí. Muitas pessoas que participam desse povo de Deus são pessoas que já bateram em várias portas, já experimentaram a busca de Deus de várias formas e hoje encontraram nessa experiência de encontro, no lugar da habitação de Deus, aquilo que dá sentido à sua vida. O salmista, ele estava fazendo uma referência a esses muitos peregrinos na época do exílio que faziam uma jornada de volta para Sião. Havia muita gente que saía lá da Babilônia. Eles, como é que deve estar Sião agora? Ia lá para ver como é que estava. Depois voltavam tristes porque encontravam a cidade destruída, tudo ali abandonado. Nesse monte havia uma história que marcava muito a vida do povo de Deus. Como eu disse, esse território era habitado primeiramente pelos jebuseus, antes dos hebreus. E aí eles gostavam tanto do lugar que fizeram uma fortaleza que ninguém conseguia entrar. Os inimigos não chegavam, era no alto de um monte, tinha que subir aquela ladeira toda e ainda assim, quando chegavam lá, encontravam um lugar tão fortalecido que ninguém conseguia destruir aquele povo. Quem conseguiu foi Davi. Como é que Davi conseguiu fazer isso? Há uma história lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, que conta como Davi fez. Ele reuniu um grupo e entrou pelos canais de água. Haviam dutos preparados por dentro da montanha para que a água abastecesse a cidade sem ninguém ver. Não havia córregos, havia esse duto e aí Davi então entra por ele com seus soldados para chegar até a cidade e conseguir dominá-la. Davi utilizou os lugares menos prováveis. Nem mesmo os construtores daquela cidade puderam imaginar que aquele poderia ser um lugar onde podia ser invadido. Sião, então, depois dessa conquista, passou a representar exatamente a casa de Deus. Jerusalém, para os hebreus, se tornou, então, o centro das atenções de todo o povo de Deus. E como são felizes, diz ele, os que em ti encontram sua força. Ali é para lembrar que não existe ponto da nossa vida invulnerável. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos os caminhos improváveis por onde a gente pode ser alcançado. A gente acha que pode ser forte e resistente, mas na verdade todos nós temos as nossas fragilidades. Os peregrinos de coração
que buscam esse lugar de segurança, que estão fragilizados, precisando ser tocados pelo Senhor. Eu queria apresentar uma última razão, que é sobre esse lugar que está sendo preparado para nós. As moradas divinas, elas não são somente aqui, elas também são eternas. O lugar da habitação de Deus faz uma referência a essa eternidade, porque onde Deus está, aquele momento equivale a uma eternidade. O estar na presença de Deus, naquele instante, equivale a um instante da eternidade na nossa vida. Ter uma experiência com Deus equivale a um instante da eternidade. Eu li hoje um amigo que foi à Europa, foi visitar um daqueles majestosos templos cristãos que existem lá. E ele, então, participou de uma celebração de um desses templos cristãos lá na Europa. E ele diz que ele ficou encantado. É como se o céu tivesse chegado até ele. É como se aquele instante a vida tivesse parado para que ele pudesse contemplar a maravilha de Deus. Não é assim muitas vezes num culto, quando Deus fala conosco, parece que o tempo parou e Deus veio até nós e nos deu um vislumbre da sua presença que vai acontecer conosco do dia que nós encontrarmos com Ele. Monte da Transfiguração. Jesus e seus 2 discípulos, eles contemplam a majestade e a maravilha de Deus e eles dizem, que lugar legal que a gente está, como é bom a gente estar aqui. Vamos fazer uma barraquinha aqui para a gente ficar. Ah, que coisa boa estar na presença de Deus, cantar, louvar o Senhor, estar com os irmãos. Vamos fazer uma barraquinha aqui, Solange, para a gente ficar nesse espaço, pode ser? Ela disse que sim, hein, gente? Depois não me comprometa com nada, não. O salmista usa uma palavra hebraica para descrever dia. Mas não é só dia. É o momento certo, o momento propício, o momento que representa uma eternidade entre nós. A palavra pode ser traduzida como dia ou tempo, para descrever o prazer de estar na presença do Senhor. Ele diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Eu quero ficar aqui. É este o lugar. É o meu desejo, o desejo de habitar na casa do Senhor. Para a gente encerrar essa reflexão, vamos seguir o caminho do poeta, o caminho do salmista. Ele usa 2 expressões simbólicas para se referir a Deus. Ele fala que Deus é sol e que Deus é escudo. O sol é uma criação divina. Ele existe porque Deus colocou no firmamento, como diz o livro de Gênesis. E o escudo? O escudo é uma construção humana, criada para nossa proteção, para nossa defesa. Esses símbolos estão em um paralelo para descrever aquilo que vai aparecer depois. O Senhor é sol e escudo. Ele também dá graça, que é dele, e ele dá a glória, que é a gente que dá para Deus. Assim como ele é sol que nos ilumina e a sua graça nos enche de alegria, ele também espera que a gente faça alguma coisa para poder exaltar esse Deus. Antigamente, na versão da revista corrigida, que era a Bíblia antiga, né, que a gente tinha, ele diz que isso só é possível para pessoas que vivem com integridade. Pessoas que fazem a coisa certa. E a coisa certa a ser feita na nossa vida é vivermos em comunhão com Deus. É buscarmos Deus nesses lugares onde Deus habita. E
E é uma descoberta interessante que precisamos fazer. Deus está sempre pronto a nos acolher, a nos proteger, mas também está desejoso que a gente tome a iniciativa de ir até Ele. Deixar com vocês esse texto que bem se encerra, só tem mais um versículo depois. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Amém? Deus abençoe sua palavra, os nossos corações. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra neste momento. Fortalece a nossa vida. Dá-nos a tua bênção e a tua graça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Encerrar aqui a transmissão.